Nós já vimos algumas coisas no domingo passado, e nós vamos continuar hoje, não perdendo de vista que João, o apóstolo João, ele teve essa visão que está em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação. João teve essa visão quando ele estava exilado na ilha de Pátimos, que hoje se chama Ilha de Patino. É um dos arquipélagos grego ali perto da Ásia Menor. Ainda existe a Ilha de Pátimos, só que hoje não se chama mais Pátimos, é Patino. Irmãos, e João estava ali por causa do evangelho, da pregação da palavra, por causa da perseguição que foi desencadeada pelo grande imperador Domiciano contra os cristãos. Então João, ele pagando o preço, vamos dizer assim, de ser um pregador da palavra, porque era proibido, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, para ali ele sofrer o exílio por amor a Cristo. E foi ali exilado na ilha de Pátimos, já sendo condenado por amor a Cristo, que o apóstolo João teve esta linda visão apocalíptica, essa linda visão do Apocalipse. Nós já falamos alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja. Domingo passado já falamos alguma coisa sobre o que Deus mostrou a João, coisas essas que estão acontecendo ou acontecerão durante o período da grande tribulação, pós-arrebatamento, e algumas coisas que ainda vão acontecer, estão acontecendo ou ainda estão por acontecer. Irmãos, e nós falamos também que nós não passaremos pela grande tribulação. Nós estaremos aqui na terra apenas até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, vai começar a grande tribulação sobre essa terra. Nós não estaremos aqui, nós estaremos com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Mas esse é um assunto que nós ainda vamos falar. Irmãos, vamos imaginar que nós estamos vivendo o período da grande tribulação. Vamos imaginar que nós estamos vivendo o período da grande tribulação. Vamos imaginar que nós não subimos no arrebatamento da igreja. A grande tribulação já começou a acontecer aqui nesta terra. A igreja não está aqui, mas a grande tribulação já começou a acontecer. No domingo passado nós falamos sobre várias coisas que acontecerão aqui na terra durante o período de 7 anos da grande tribulação. Irmãos queridos, e uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês, é uma das perguntas que são feitas, geralmente com bastante frequência. Durante o período da grande tribulação, pastor Josué, haverá chance de salvação? Durante o período da grande tribulação, haverá chance de salvação? Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina que durante o período da grande tribulação, haverá chance de salvação, mas não será para todo mundo. Haverá um povo escolhido de Deus, um povo separado de Deus, um povo selado por Deus, para passar pelo período da grande tribulação e receber a salvação. Dá uma olhada na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 7, do versículo 4 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 8. Quem já achou diz amém. Eu vou provar para você na Bíblia que tem um grupo que vai ser salvo durante a grande tribulação, mas é um grupo selecionado por Deus.
Olha o que diz aqui o texto: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Azer, 12 mil assinalados. Da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Issacar, 12 mil assinalados. E da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Faz a conta para você ver. Vai dar 144 mil das 12 tribos de Israel. Então, amados irmãos, esses judeus fiéis, eles serão salvos antes da grande tribulação, serão selados para passarem pela tribulação. É o remanescente de Israel sendo preservado do martírio. Nós vemos em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 9 e o versículo 4, você vai dar uma olhada aí, e você vai ver que em uma outra ocasião, já houve um assinalamento de judeus, que foram escolhidos para se livrarem de uma determinada situação. E esses judeus, eles receberam um sinal na sua testa. Então já existe um precedente, já existe uma história que precede essa história que está em Apocalipse. Lá em Ezequiel, no capítulo 9 e o versículo de número 4. Então ali já fala de um grupo de judeus que foi preservado de uma determinada situação. E eles receberam um sinal na testa. Irmãos amados, ao ser a verdadeira igreja retirada, serão cortadas todas as oportunidades dos perdidos. Pelo menos isso é o que nós aprendemos em Mateus, capítulo de número 25. Mas pastor, essa oportunidade não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Essa oportunidade de salvação durante o período da grande tribulação é para esses 144 mil judeus que estarão aqui e serão preservados. Se não, irmãos, Mateus capítulo 25 seria um texto mentiroso. Ué, quando o noivo veio, o que foi que aconteceu? As virgens prudentes, elas foram salvas. E o que aconteceu após as virgens prudentes entrarem para dentro da sala? A porta se fechou. E elas começaram a bater na porta: abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. O noivo disse: não vos conheço. Então, irmãos, no arrebatamento da igreja, a oportunidade de salvação cessou. A oportunidade de salvação se acabou. É o que está escrito em Mateus capítulo 25, do 1 a 13, na parábola das 10 virgens. Irmãos amados, isso é muito importante nós sabermos. Ah, pastor, mas então há oportunidade de salvação depois da tribulação, depois do arrebatamento da igreja? Então eu vou viver a minha vida mais um pouquinho. Eu vou desfrutar do mundanismo mais um pouquinho. Porque Jesus vindo buscar a igreja, eu fico, e depois durante a grande tribulação eu aceito a Jesus e está tudo certo. Meu querido, é engano. Então não haverá oportunidade mais de salvação para todo mundo, não. A parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, fala que após a chegada do noivo, a porta se fechou.
Elas bateram, mas a porta não mais se abriu. Inclusive na minha Bíblia está aqui, né, o título, né, não sei que jeito que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, o título do capítulo 7 está escrito assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Então é o que está aqui também na minha Bíblia. Mas, irmãos queridos, vamos continuar a Apocalipse capítulo de número 8. Vamos ver o que diz a capítulo de número 8. A abertura do 7º selo já falamos. Vamos ver agora Apocalipse capítulo de número 9. Apocalipse capítulo de número 9. Quem já achou aí diz amém. Nós vamos ver aqui mais alguma coisa importante que eu falei muito rápido no domingo passado, e nós vamos continuar hoje. Apocalipse de número 9, versículo de número 1. E o quinto anjo, isso nós estamos falando de grande tribulação. Grande tribulação. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Irmãos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles dizem que esta grande estrela, essa estrela que caiu do céu, que caiu na terra, e foi-lhe dado que abrisse, foi-lhe dada, quer dizer, a chave do poço do abismo. Dizem eles que era um anjo. Olha aqui que coisa interessante. João viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Irmãos, acreditamos que essa estrela seja um anjo do Senhor, um ser angelical, que desceu do céu, e foi dado a ele a chave do abismo, ou seja, a chave do inferno, para que dali saísse a quinta praga, que estaria atormentando os povos da terra, durante o período da grande tribulação. Irmãos, e o versículo de número 2 diz assim: e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, ou o céu. Olha que coisa interessante, saiu uma fumaça espessa de dentro do abismo, de dentro do inferno, e aquela fumaça era uma fumaça tão espessa, era uma fumaça tão densa, que chegou ao ponto de escurecer o sol, de escurecer o céu. Irmão, saiu fumaça do abismo, versículo de número 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Vocês já imaginaram uma fumaça de gafanhotos? Isso é muito comum lá na Palestina, a fumaça de gafanhotos, que elas invadem as plantações e acabam com as plantações. E dizem os historiadores que às vezes, irmãos, são tantos gafanhotos que realmente chega a escurecer aquela região. Só, irmãos, que essa fumaça que João viu não era de gafanhotos comuns. Esse gafanhotinho que a gente vê aí, que a gente pega ele por trás assim, joga ele sai voando, depois ele cai. Já fiz muito isso, né? Então não é esse gafanhotinho verde que você conhece, não. Irmãos, a Bíblia está dizendo que eram uns gafanhotos diferentes. O versículo de número 4, esses gafanhotos esquisitos, eles não comerão erva verde, mas eles foram autorizados a atormentar os moradores da terra. Irmãos, olha aqui, esses gafanhotos, eles não comerão erva verde. Do que se alimentam os gafanhotos? É de erva verde, de plantas. Mas esses gafanhotos aqui, irmãos, eles não se alimentarão de erva verde, não. Olha o que diz o versículo de número 6, aliás, versículo 6.
O sofrimento será tão insuportável. Versículo 6, eu vou ler na minha Bíblia aqui, ó. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como de homens. Pastor Josué, o que significa isso aqui? Eu já disse que Apocalipse é cheio de simbologias, é cheio de figuras. Então o que quer dizer isso aqui? Os gafanhotos tinham coroas e tinham rosto de homem. Irmão, a coroa simboliza o sucesso do cumprimento da missão, e o rosto simboliza a inteligência desses gafanhotos, que na realidade não eram gafanhotos ou não serão gafanhotos, serão demônios que sairão do inferno para atormentar aqueles que estarão aqui na terra durante o período da grande tribulação. Olha o que diz o versículo de número 8, fala sobre os dentes, né? Versículo de número 8: e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão. Irmãos, isso demonstrando a ferocidade desses demônios, a ferocidade deles. Irmãos, seus dentes como de leão. Versículo 9, tinham uma couraça de ferro. Versículo 9, eles tinham uma couraça de ferro, significa que o homem não poderá destruí-los com a sua força. Os homens tentarão lutar contra esses gafanhotos, os homens tentarão destruir esses gafanhotos, mas não conseguirão. Então a couraça de ferro significa que os homens tentarão destruir esses gafanhotos, mas não conseguirão. Vamos ver o que diz mais o versículo de número 10. Eles tinham caudas como de escorpiões e ferrões. O que significa isso? Significa poder para torturar os homens por 5 meses, com picadas como que de escorpiões. Irmãos, que coisa terrível. E isso será por toda a terra. Isso, irmão, será algo terrível. Ainda bem que nós não estaremos aqui nesses dias. Nós acabamos de cantar, nós estaremos lá. Nós estaremos lá com o Senhor daqui a pouco, não sei se hoje ou domingo que vem. Nós vamos ver aonde nós estaremos enquanto estarão acontecendo todas essas coisas aqui na terra. Quem gostaria de ficar aqui para ver essas coisas? Levanta a mão. Quem gostaria de não ficar? Levanta a mão. Louvado seja o nome do... Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Tinham então cauda de escorpiões, tinham ferrões, e eles tinham, irmãos, um chefe, eles tinham um líder. A Bíblia diz aqui que eles tinham um líder. Versículo de número 11, versículo de número 11, Raquel. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Irmãos, eles possuíam um chefe, cujo nome em hebraico é Abaddon, que significa destruição. Olha o nome do chefe, Abaddon significa destruição. Então a missão deles é destruir. Versículo de número 12, olha o que diz o versículo de número 12: passado é já um ai, quer dizer, sofrimento, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Um ai já passou, mas ainda vem mais. Você pensou que acabou? Não acabou não, não acabou não. Domingo passado nós falamos sobre os meteoros que cairão sobre a terra, grandes meteoros, acabando com os navios que estarão nos mares. Falamos aí de um monte de coisa,
Mas ainda tem mais, irmãos, ainda tem mais. A Bíblia Sagrada nos diz que ainda tem mais. Irmãos, olha que coisa interessante aqui. Nós aprendermos tudo isso, irmãos, tudo isso aqui nós estamos falando, por quê? Nós estamos falando para que estejamos preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, não é para ninguém ficar com medo, é para nós estarmos preparados, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu já falei que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser agora. De repente pode começar a desaparecer gente aqui. Vocês viram no filme, né, que eu passei aquele dia. De repente começa a desaparecer gente, não é? De repente, né, o arrebatamento pode acontecer. A Bíblia diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, irmãos, isso é interessante, é muito interessante. Quando a gente lê o Apocalipse 9, a partir do versículo de número 13, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas três pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem aos demônios e aos ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Quer dizer, mesmo diante de tudo isso, o povo que estará na terra durante esse período, não se arrependerá do seu pecado. Mesmo diante de toda essa situação, o povo que estará aqui na terra durante esse período, não deixará de adorar a besta, a imagem da besta, a estátua da besta, a estátua do anticristo. Irmãos, mesmo diante de tudo isso acontecendo, eles ainda continuarão se prostrando diante da besta, diante do anticristo, dizendo ao anticristo: toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a ti, anticristo. Irmãos, eles continuarão com o coração endurecido. Irmãos amados, a Bíblia aqui no versículo 14 diz que esses anjos, eles estavam atados. Então nós podemos concluir que eram anjos maus, que estavam esperando o momento certo de agir. A cauda dos cavalos se pareciam com serpentes, com as quais elas picavam os homens, fazendo os homens sofrer. Os homens serão torturados pela cauda desses cavalos, de serpentes dos cavalos, serão mortos pela força que está na sua boca. Irmãos queridos, que coisa terrível, terrível. Irmãos, mas são acontecimentos que estarão acontecendo aqui na terra.
Mas mesmo assim os homens continuarão adorando a imagem da besta. Para vocês verem como que o homem tem o coração mau. Apesar de que nessa época a igreja não estará mais aqui fazendo a diferença, o Espírito Santo não estará mais aqui para convencer ao homem da justiça, do pecado e do juízo. A igreja já foi embora. Irmãos, quem estará reinando sobre essa terra é o dragão. A Bíblia diz o dragão, a grande serpente, que é Satanás. O dragão é a tríade infernal. É o diabo, o dragão, a besta que é o anticristo e a outra besta que é o falso profeta, que é aquele que estará trabalhando aqui para que o povo adore a besta, adore o anticristo. Será um falso religioso. O falso profeta será um falso religioso. Ele vai ter poder mundial para liderar espiritualmente as nações. E ele estará convencendo os povos para que se prostrem diante da imagem da besta. Amém, irmãos? Então isso aqui é importante a gente dizer também. Então vamos ver agora. Vamos, irmãos, agora lá para o capítulo de número 15. Vamos lá para o capítulo de número 15. Raquel, capítulo de número 15. Eu olhei ali para ver se é a Raquel mesmo que está ali, né? Às vezes é a Raquel, às vezes é a Rebeca. Vamos lá, capítulo de número 15. Chegamos agora, irmãos, ao juízo terrível das taças. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vocês viram aí 7 selos, 7 trombetas, agora 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Irmãos, a primeira taça, ela foi despejada. Está aí no versículo 1 e no versículo de número 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo, né? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, porque na época da grande tribulação será colocado o número 666 na testa daqueles que são os adoradores da besta, são os adoradores do anticristo. Então essa taça, ela foi despejada sobre os moradores da terra, especificamente sobre os que terão a marca da besta em suas mãos ou em suas testas. Irmãos, a primeira taça, irmãos, o primeiro flagelo, a primeira taça atinge as pessoas diretamente com pragas de tumores, semelhantes àquela praga que foi derramada lá no Egito, em Êxodo capítulo 9. As pragas com tumores atingiram diretamente os adoradores da besta. Irmãos, tumores terríveis cairão sobre aquelas pessoas, serão acometidos de tumores terríveis, tumores mortais. A segunda taça, vamos para o versículo de número 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então olha bem, o segundo anjo despejou a sua taça sobre a terra, e o mar se tornou em sangue, e todas as criaturas do mar morreram. Vamos para o terceiro. O terceiro anjo também destruiu, derramou a sua taça. Versículos de número 4
em diante, diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça, tá o versículo 5, e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgastes essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto serão merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora sim o quarto anjo. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com grande fogo. Pastor, o que significa esse negócio aí? Eu vou explicar para você. Olha, derramou a taça sobre onde? Sobre o sol. E foi-lhe dado que atormentassem os homens, ou abrasassem os homens com grande fogo. Irmãos, o que é isso aí? Esse flagelo, irmãos, foi um calor excessivo que afligiu as pessoas. Mas mesmo assim, os seguidores da besta continuaram com o coração endurecido. Irmãos, isso significa que haverá grande calor sobre a face da terra. Irmãos, esse calorzinho que a gente vê aqui, de 30 graus, esse calorzinho aí, que às vezes dá um calorzinho de 30 graus, já tem gente abanando, né? Dá um calorzinho de 28 graus, 27 graus, ai meu Jesus, mas que calor. Irmãos, esse calor aqui é o calor da grande tribulação. É o calor da grande tribulação. Irmãos, vai ser um calor que nunca houve sobre a face da terra. Vai ser um calor que nunca os homens sentiram na face da terra. Eu não sei de quantos graus vai ser, mas vai ser um calor insuportável. Apesar de contas, é um flagelo, é um juízo de Deus sobre a terra. Então não pode ser um calor normal, um calor comum como qualquer, não. Irmãos, é um calor terrível, é um calor excessivo. Vocês imaginam aquele povo que não é acostumado com calor, que moram lá na Europa, naqueles lugares que cai geada, não, neve, que aqueles lugares que neva. Irmãos, vai ser um sofrimento terrível, vai ser um sofrimento inigualável. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, os adoradores da besta continuarão com o coração endurecido. Mesmo assim, eles não reconhecerão a Jesus como verdadeiro Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, vamos ver o que mais vem? Versículos 10 e 11, vamos ver o que diz o versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Essa agora foi derramada sobre o trono do anticristo. Sobre o trono do anticristo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Você já viu alguém morder a língua de dor? Quem aqui já mordeu a língua de dor alguma vez? Levanta a mão. Só umas 4 pessoas que morderam. Hein, Cláudio? É terrível, né? Irmãos, os homens habitantes da terra, a dor era terrível. A dor que eles sentiam era tão forte que eles chegarão a morder a própria língua de dor. Irmãos, que coisa terrível. Chegarão ao ponto de morder a própria língua. Está aí no versículo 10. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, ou seja, dos seus tumores, ainda blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas más obras. Irmãos, mesmo assim continuaram com o coração endurecido. Por quê?
porque o Espírito Santo já não está mais aqui, a igreja não está mais aqui, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, não estará aqui aquele que convence o homem do pecado. Então eles continuarão endurecidos, diz a palavra. A dor era tanta que mordiam a própria língua. Versículo 12 e em diante, até o 16, eu não vou ler para ganhar tempo. Irmãos, essa taça também foi derramada, e esse flagelo é diferente dos outros. Não é nenhuma praga sobre... Eu vou ler sim, porque isso aqui é importante. Do versículo 12 ao versículo 16, vamos ver o que diz aqui. E o sexto selo, nós já vimos 5. E o sexto selo, e o sexto anjo, quer dizer, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, já falei, quem que é o dragão? É o diabo. O dragão é o diabo. E da boca do dragão, e da boca da besta, que é o anticristo, o governador mundial, que vai estar governando nessa época aqui. Olha bem, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que será o religioso, que terá domínio mundial nesse período. Olha, da boca dos três, o dragão, a besta e o falso profeta. Olha bem o que diz aqui o versículo. Então, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Serão demônios. Mais uma vez, demônios. Porque são espíritos demoníacos, que fazem prodígios. Olha que coisa, irmãos. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, a grande tribulação, ela vai terminar com a grande batalha do Armagedon. Então esses demônios, eles saíram pela terra para convencer os reis da terra a se reunirem em um só lugar, para pelejarem contra Jesus e contra a sua igreja. Por quê? Já está chegando agora o milênio. Será quando Jesus descerá com a igreja para se assentar no trono de Jerusalém, para o seu reino milenar. Então Jesus, ele vai descer, mas ele vai encontrar aqui, ali no vale do Armagedon, no vale do Megido, Armagedon, vale do Megido, ali aonde está o rio Eufrates. Vocês viram aqui que o rio Eufrates, ele vai se secar, para se transformar em um grande vale, que até já existe ali, um grande vale, e ali então será travada a grande batalha do Armagedon. Os reis da terra reunidos, juntamente com o diabo, juntamente com o falso profeta, e juntamente com o anticristo. E mais uma vez o diabo, ele vai tentar derrotar a Jesus e derrotar a sua igreja. Por isso que eu falei que era importante. Eu ia pular aqui, mas depois eu vi que era importante a gente ler esse texto aqui. Irmãos, o rio Eufrates no Antigo Testamento é o limite da terra prometida, e do outro lado dele os pagãos aguardavam o momento de invadir a Jerusalém, né? Que é a terra do povo de Deus. O rio Eufrates secando-se simboliza que a barreira será retirada e o caminho estará aberto para por ali passarem os exércitos da terra. Os reis do Oriente unirão as suas forças com os reis do mundo para combater o Messias, que é Jesus, porque estamos diante da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A besta
será auxiliada pelos reis, e juntos combaterão o cordeiro. As rãs são espíritos demoníacos que estarão inspirando, fazendo a cabeça dos reis da terra. Então se ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, Vale do Megido. Dá uma olhada aí na sua Bíblia no 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, Armagedon vem da palavra Armegidon, que significa Vale de Megido. Irmãos, uma planície localizada entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo, e parte do vale de Jezreel. Irmãos, é um campo de batalha famoso na história de Israel. Foi ali no vale do Megido, em Megido, que Baraque e Débora derrotaram Jabim. Foi ali que morreu Acasias, o rei de Judá, ferido por Jeú. Foi ali que Josias batalhou contra Faraó Neco. E esse será o local da grande batalha final entre os poderes do mal e o reino de Deus, no vale do Armagedon. Quem já ouviu falar nessa grande batalha? Levanta a mão. Irmãos, só que mais uma vez Satanás não conseguirá derrotar a Jesus. Mais uma vez Satanás, ele não conseguirá derrotar a igreja. Ele não vai conseguir, porque ele não tem força para isso. Irmãos, Jesus, ele vai descer. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai descer e ele será vencedor. Olha o que diz aqui o texto. E o sétimo anjo tocou, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. E aí continua dizendo aí, caiu a grande Babilônia, e assim vai, né? E assim vai, irmãos. E nessa grande batalha será então a Bíblia diz, né, que os reis, o diabo, ele vai ser preso lá dentro do inferno, lá no abismo, a besta e o falso profeta também, para que Jesus chegue e instale o milênio. Mas nós ainda não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso hoje. Irmãos, enquanto vai haver tudo isso aqui na terra, essas taças, esses selos, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo esse sofrimento todo, para quem ficou, para quem vai ficar, para quem não subiu, aonde estarão os salvos? Aonde estarão os remidos do Senhor? Aqueles que foram arrebatados, onde estarão? Nas bodas do Cordeiro. Vamos aqui então para o capítulo de número 19. Capítulo de número 19. As bodas do Cordeiro. Capítulo 19, a partir do versículo de número 6. Olha o que diz a palavra. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E aí João disse, né? E eu lancei-me aos pés para o adorar. Quando o anjo, o anjo, irmãos, ele estava mostrando todas essas coisas. Olha que interessante aqui, ó. João, ele se lançou aos pés do anjo para o adorar. Mas o anjo disse para ele: olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, João, ele ficou tão admirado diante daquelas coisas. Ele viu o anjo diante dele naquela hora, e ele ficou tão admirado que ele de repente, ele ameaçou de se prostrar diante do anjo. O anjo disse: ei, peraí, calma, não faça isso não, porque eu sou igual a você, eu sou conservo teu, adora a Deus. Olha, irmãos, que lição maravilhosa para nós. Irmãos, somente Deus é digno de ser adorado, somente Deus é digno de ser exaltado, somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Adora a Deus, diz o anjo a João, somente Deus. Irmãos, anjos nunca podem ser adorados pelos homens. Irmãos, isso é uma grande realidade. Hoje não, nós precisamos glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 11 do capítulo 19: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Irmãos, esse cavalo branco aqui não é aquele cavalo branco que nós vimos lá atrás. Esse cavalo branco agora é diferente. Irmãos, esse cavalo branco agora é diferente. Irmãos, esse cavalo branco simboliza vitória. Aqui está o significado: que Cristo vem com o seu triunfo final sobre os poderes malignos que oprimiam o povo de Deus, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esses são os adjetivos atribuídos a Jesus Cristo de Nazaré. Versículo de número 12 diz assim: e os seus olhos eram como de fogo, chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aleluia. Irmãos, ele tem um nome inscrito que ninguém conhece, nem ele mesmo, senão ele mesmo. Irmãos, Cristo, ele já foi chamado de fiel, ele já foi chamado de verdadeiro, ele já foi chamado de Verbo de Deus. O fato dele ter um outro nome secreto significa que nenhuma mente humana pode compreender a profundidade e os adjetivos atribuídos a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Irmãos, são coisas que nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender. Verdadeiro e fiel foi revelado, o Verbo de Deus foi revelado, mas esse outro nome não foi revelado, porque nós não estamos preparados para isso. Amém, irmãos? Significa, irmãos, muita coisa que ainda está escondido para a gente ainda descobrir. O versículo de número 14, olha o que diz o versículo 14. O versículo de número 14 diz assim: e seguiram o exército que há no céu, e seguiram esse cavalo, né, que significa vitória, e Jesus Cristo assentado sobre esse cavalo.
E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Irmãos, essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, vestida de linho fino e vestida de vestes brancas. Seguiram-no os exércitos que há nos céus, montados também em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino, branco e puro. Irmãos, é possível que esses exércitos representam a igreja. As vestes brancas simbolizam que eles participarão da vitória com o Messias sobre Satanás e os exércitos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, versículo de número 15, para a gente terminar. Versículo de número 15, vamos ver o que diz. E da sua boca, da boca de Jesus, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro. Temos aqui, irmãos, uma representação simbólica da vitória pelo poder da palavra. Irmãos, a igreja, ela está nas bodas do Cordeiro. E o versículo de número 16 diz assim: e na veste dele e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E do versículo 17 ao versículo de número 21, irmãos, a batalha entre Cristo e o anticristo. Agora a igreja vai descer lá das bodas do Cordeiro, juntamente com Jesus, vestida aqui de linho fino, de vestes brancas, montados também em cavalos brancos, Jesus à frente com a coroa, com o cetro na sua mão. E agora então nós vemos o triunfo de Jesus sobre a besta, o anticristo e todos os seus aliados, os reis e as nações. Essa é a batalha do Armagedon, que nós já vimos aqui no capítulo anterior, quando a sexta trombeta tocou. Então, irmãos, no versículo 19, João vê as forças inimigas aliadas para pelejarem contra Jesus. À frente dessas forças está o próprio anticristo e o seu apoio, e em seu apoio os reis da terra, mas todos foram derrotados. A besta, o anticristo, o falso profeta, aquele que falará em nome de Cristo, e também o dragão, foram lançados no lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos, e as aves se fartaram das suas carnes. Então Jesus desceu, venceu, e agora ele vai se assentar no trono de Jerusalém. Então, irmãos, agora acabou a grande tribulação e acabou também as bodas do Cordeiro. Então agora nós estaremos descendo juntamente com Jesus para ajudar ele durante o reino milenar. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, e depois, se der tempo, a gente vai continuar mais coisa ainda também. Amém, irmãos? Então, para que nós estamos falando sobre isso? Para que nós estamos pregando sobre isso? Nós estamos pregando, irmãos, porque nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos. Os dias que nós estamos vivendo não são dias de brincadeira. Não são dias de brincadeira. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Se Jesus voltar para arrebatar a igreja e você ficar, você vai passar por tudo isso que nós acabamos de ver aqui. Coisas terríveis. Mas ainda hoje há oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus.
ainda há oportunidade de você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e tomar uma posição ao lado de Jesus, e estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.